De iniciar os trabalhos, hein? A minha tela apareceu Ó, aí? Apareceu. perfeito. Vê se Vamos agora em vai aparecer frente. grande ou se eu vou ter que mudar. Põe no Melo apresentação aí, Rafael. Coloquei, apareceu ou não? Continua pequeno. Não, continua pequeno. Continua Então, peraí, que pequeno. Continua. tem que mudar lá onde estava. Calma aí só um minutinho. Da outra vez aconteceu isso. Vai tá legal, viu? Se for complicado, deixa quieto. Tá, agora Vamos lá. melhorou. Ficou Apareceu excelente. tudo? Beleza? Tá ótimo. Excelente. Beleza. Então vamos lá. A maioria aqui já me conhece, meu nome é Rafael, eu sou fellow pela cirurgia refrativa através das ciências médicas e o tema da aula hoje é cirurgia refrativa após transplante de córnea. Acho que os chefes concordam comigo, é um tema um pouco árido, difícil, quase não tem muito na literatura porque não é muito feito. Mas vamos lá. Uma introdução aí. Os primeiros relatos de uma cirurgia refrativa após um transplante de córnea são dos anos 90, que foi através de uma ablação de superfície pelo PRK. Os resultados foram diferentes em relação aos olhos virgens, ou seja, aqueles olhos que não eram mexidos com cirurgias prévias. 50% dos pacientes desenvolveram o RASE, mesmo com o uso correto de corticoide no pós-operatório. Na época, lembrando, não tinha mitomicina disponível, que é o que a gente usa hoje em dia, para poder evitar isso aí. Ocorreu com frequência indução do astigmatismo, com perda de linha de visão, no exame do pós-operatório. Diante desse cenário, eles optaram por mudar do PRK para o LASEK. Isso aí foi com o intuito de diminuir o RASE, colocando de volta o epitélio após a cirurgia, que também não teve sucesso pelo que está descrito lá na época. Vamos lá. Avaliação do paciente. É um caso desafiador. Sempre, qualquer transplante de córnea que a gente tem que fazer um procedimento em cima é um caso desafiador porque o resultado é muito imprevisível. A cirurgia refrativa ela só deve ser indicada após a tentativa de reabilitação clínica do paciente. O que que seria isso? Tentou o óculos. O óculos não deu certo, a gente tenta a lente de contato. Não deu uma visão satisfatória, só em último caso a gente vai pensar em refrativo. O ideal, depois da remoção de todas as suturas, acompanhando pela tomografia e tendo uma estabilidade refracional. Por quê? Senão a gente faz a cirurgia, já é um resultado incerto. Depois acaba que tem que remover uma sutura ou outra, dá mais instabilidade ainda e acaba variando ainda mais a linha de visão, ou para melhor ou para pior. Na maioria das vezes, 99% para pior. Manter os pontos em caso que o astigmatismo esteja controlado. Claro, se tiver ausência de neovasos e com acompanhamento regular. Os limites são semelhantes aos olhos normais. Pelos artigos aí que eu li, um astigmatismo até 6 dioptrias. Vamos lá. O PRK com mitomicina. O primeiro relato da cirurgia refrativa com uso de mitomicina pós um transplante de córnea foi em 2004, praticamente 14 anos depois daquele primeiro lá que foi sem mitomicina. Usou o maior tempo de exposição na mitomicina, 0,02%, foi usado por 60 segundos. Teve uma redução dos casos de RASE, de 50% para 3%, foi uma redução significativa. E uma melhora do resultado refracional quando comparado ao PRK convencional, que foi aquele lá de trás que não estava usando mitomicina. Porém, evidenciado também o maior risco de rejeição do botão após o procedimento. O LASIK. O LASIK ele tem uma divergência na literatura. Segundo o CBO, ele é a técnica mais adequada. Já no livro do Marconi Santiago, ele fala que o PRK é mais seguro. O ideal do LASIK é 18 a 24 meses após o transplante, visando aquilo lá, remoção das suturas e uma estabilidade refracional acompanhando com topografia. Pode ser realizado em um ou dois tempos, de acordo com a escolha do cirurgião, pelo que está relatado. No primeiro tempo, faz o flap com microcerátomo, um a dois meses depois, realiza a ablação. Por que que eles falam isso aí? Porque em alguns casos que foi registrado, só de fazer o flap já tem uma melhora significativa do astigmatismo. Então, para não hiper ou hipocorrigir, faria em dois tempos a cirurgia, mas também pouco descrita e com pouca experiência. Corrige bem o componente esférico com o LASIK e mal o astigmatismo. Tem uma alta taxa de retratamento, de mais ou menos 52%. Pelo que eu dei uma lida lá na literatura, a melhor opção que eles falam seria o LASIK com lâmina, porque tem um risco de descência de sutura menor. O fento, ele tem que lembrar também que ele não corta a córnea que é opaca. Então, qualquer opacidade ali pelo transplante ou por neovaso, qualquer coisa que seja na beirada, não vai cortar. Então, pela literatura, por um consenso deles, seria microcerátomo a melhor opção, visando isso aí.
Vamos lá. O LASIK. A técnica é similar ao procedimento padrão. Pode ser associada às incisões relaxantes, às incisões arqueadas, para ajudar a controlar o astigmatismo aí. Em relação ao microcerátomo e o fêmur, eu acabei falando lá no outro slide, não tem um relato sobre qual é mais efetivo. A tendência é usar o microcerátomo pelo que eu expliquei, pelo menor risco de descência de sutura e pelo fento ter essa limitação de não cortar uma córnea que é opaca. Complicações com o flap, crescimento epitelial, a descência da incisão e o bottom hole, que são os mais descritos aí na literatura. A respeito do que estava lá atrás da cirurgia em 2 tempos, que eu esqueci de falar, é que se tem 2 ou 3 casos descritos que você fazendo o flap e ele já melhorando o astigmatismo, não foi feita a ablação com laser, só ali o paciente já ficou satisfeito e adaptou uma lente de contato. Mas também pouco descrito. Essa tabela aqui, ela está no livro do Marconi Santiago. Então a gente tem aí os componentes esféricos do pré e pós-operatório e o segmento aí das pessoas, com N de pessoas, com a técnica do LASIK. Foi comparando aí que a gente viu que diminuiu o astigmatismo, mas não chega a zerar. E é eficaz no sentido de diminuir a anisometropia do paciente. Mas o paciente continua, assim, mesmo a dependência de óculos também diminui junto com a anisometropia, porém não resolve o problema, só ameniza. Comparando as técnicas, chegou à mesma conclusão lá de trás que o LASIK ele diminui mais o astigmatismo quando comparado ao PRK. Aí já dá para ver o cilindro pós-operatório dá uma diferença significativa. Vamos lá. Em relação, de um modo geral, às contraindicações. Afinamentos periféricos, descências na incisão, perda endotelial, hipaquimetria baixa e uma topografia instável. Está acompanhando com a topografia, está variando o astigmatismo? Não tem por que indicar, porque vai ficar muito incerto a ablação do laser. Aqui, ceratotomia arqueada, eu vou falar um pouco, acho que eu vi até no nosso programa, vai ter essa aula mais para frente, não entrei muito em detalhe. Qual que é o intuito? Realizado na córnea clara, uma zona óptica de 6 a 8 milímetros, sempre vai ser feito no meridiano mais curvo e central ao botão. Eu não sei se dá para ver o meu mouse aqui na lateral, ó. Central no botão e no meridiano mais curvo, como está exemplificado aqui no astigmatismo a favor da regra, que está na topografia de cima. Pode ser usado tanto no transplante lamelar quanto no penetrante, com bisturi de diamante ou com fento. Ele consegue corrigir uns graus maiores de astigmatismo pela incisão relaxante. Desvantagem: astigmatismo irregular, hipercorreção progressiva tardia, maior desconforto ocular e também risco de perfuração pela incisão. Olha, eu juntei tudo que eu achei nas bibliografias, é muito árido o tema, é muito escasso, quase não tem nada descrito. Eu tentei juntar o mais simples e para a gente conseguir discutir dentro da nossa realidade aí da cirurgia refrativa. Até cheguei a comentar com o Reinaldo na segunda-feira, no consultório. O tema realmente não tem muita coisa descrita e realmente os resultados são ruins. Então, assim, não é uma coisa feita. A gente sempre tem que tentar ao máximo reabilitar o paciente, seja ele com óculos ou com lente de contato, e deixar realmente a cirurgia refrativa para do último caso, nos casos de transplante de córnea. Perfeito, Rafael. Vou fazer os comentários aqui iniciais. Então, como o Rafael já comentou, a PRK pós-transplante para correção de tanto grau esférico quanto grau cilíndrico se iniciou na década de 90. A gente comprou o nosso primeiro laser, a gente ainda não tinha muita experiência com relação aos limites do equipamento. E eu, pessoalmente, na época, eu era assistente efetivo do Departamento de Córnea da Santa Casa. Naquela época, na década de 90, a gente praticamente tratava ceratocone. A principal indicação de ceratocone era o transplante penetrante. Na época não existia o MG transplantes. As córneas que a gente utilizava, né, eram do necrotério da Santa Casa e a gente tinha um volume bastante satisfatório de córneas para transplante. E transplante penetrante, principalmente ceratocone, os resultados são bastante irregulares. Existem pacientes que ficam com componente esférico e um componente cilíndrico muito, muito importante. E na época eu comecei a fazer PRK justamente nesses pacientes que apresentavam ametropia importante. Os resultados iniciais eram bastante animadores, porque realmente os pacientes melhoravam a acuidade visual não corrigida. Porém, na época, como ainda não existia mitomicina C, a gente só usava o corticoide para modular o ACE,
era extremamente comum a gente ter raízes grau 3 e grau 4 após ablação com PRK em transplante penetrante. Então, nós tivemos alguns casos, inclusive, de rejeição de PRK pós-transplante. Então, com esse resultado a médio prazo insatisfatório, nós paramos de fazer PRK para modular o EP de transplante penetrante na Santa Casa. Quando surgiu a mitomicina C, nós voltamos a fazer justamente porque o Reis, a gente já tinha uma ferramenta para controlar melhor o Reis. Então, hoje em dia, a minha principal opção, se eu precisar realmente fazer uma ablação em paciente pós-transplante penetrante, eu vou preferir fazer o PRK com mitomicina C do que a fazer com Pedro II, como o Rafael já relatou aí, a chance de você ter uma deiscência de sutura com a lamela é muito grande. Então, por uma questão de segurança, a minha principal opção seria realmente fazer o PRK com mitomicina C, usando o dobro do tempo aí que a gente usa em córneas primárias. Agora, lembrar que isso é um tratamento de exceção. Aqueles pacientes que realmente ficam com astigmatismo irregular ou regular ortogonal importante pós-transplante penetrante, a melhor opção é a adaptação de uma lente de contato, seja corneana ou de apoio escleral, que vai melhorar muito a qualidade de visão dos nossos pacientes. Ou seja, PRK, cirurgia refrativa pós-transplante, é uma exceção, não é a regra, e talvez seja a pior das opções. O paciente que está bem adaptado, que tem uma qualidade de visão satisfatória com óculos, ou usa uma lente de contato com, com um certo conforto, a melhor opção é manter ele com a lente mesmo. Então é isso, Rafael. Realmente a literatura não é muito grande com relação a esse tema, até porque não é uma cirurgia que é realizada com frequência. Então o Dr. Cláudio Cury está online também, não é isso? Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Cláudio? Boa noite, Cláudio. A gente queria ouvir seus comentários, Cláudio, por favor. Ok. Parabéns aí pela aula, Rafael. A minha experiência com esse tema é nula. Então, na prática, eu não poderia realmente falar de algum caso, alguma coisa que eu tive, porque realmente eu não fiz. É, o que eu fiquei pensando, e aí eu tenho mais dúvida do que certeza, a remoção de todas as suturas. Porque eu sempre fiz remoção de sutura de paciente quando o astigmatismo chega até 3. Essa era uma norma que eu aprendi e até chegou em 3, para de tirar ponto, não tira mais. A partir dali você pode ter surpresas, né? Você acha que está melhorando, vou tirar mais um, e aí você tira e tem uma surpresa que inverte. Isso tem a ver com a adesão, com o botão, se ele, né, a frouxidão em determinados pontos, porque é uma córnea doente. E aí, junto com isso, me causa também assim um certo desconforto de imaginar eu fazendo um PRK ou mesmo LASIK num paciente são com astigmatismo de 6 dioptrias. Imagina então num paciente pós-transplante, até 6 dioptrias, né? Que foi o mencionado, é até 6 dioptrias. Eu acho bastante, me parece bastante arriscado, mas como eu falei, na prática eu não sei dizer. Questão das incisões relaxantes, em córneas normais já é incerto, né? Os nomogramas que existem, são pelo menos dois que eu me lembro, eles são bastante incertos no seu resultado final, pouco eficazes. Então, eu imagino que também não seja uma coisa muito perfeita, mas obviamente tudo que o Rafael colocou são opções, né? São coisas que você pode tentar se a situação não estiver bem legal, não tiver, ou tiver muito ruim. E eu acho que faltou, mas vale a pena mencionar, uma coisa muito importante, muito comum, e de fácil conhecimento e fino trato por nós aqui desse grupo, que são os anéis intraestromais, né? Então, aí, talvez antes de pensar num PRK, num LASIK para corrigir esses residuais astigmáticos, eu pensaria no anel, que é uma coisa que está mais próxima de mim, mais próximo da gente.
Então, seriam mais ou menos essas as minhas considerações aí para o assunto, para o tema ser discutido mais aprofundadamente. Perfeito, Cláudio. A sua sugestão e a sua lembrança é muito boa. O anel corneano, né, principalmente os astigmatismos, ele eventualmente vai dar um resultado até mais satisfatório e mais estável do que a ablação com laser. O que eu observava na época que eu fazia muito PRK pós-transplante é que existia uma regressão do efeito cirúrgico ao longo dos anos. Além do problema do Reis, a gente tinha também o problema da regressão do efeito ao É longo isso do que está tempo. relatado mesmo. Então, o resultado inicial era E depois excelente, só vai piorando, né? e depois ia porque na realidade o que a gente tem que pensar é o seguinte: uma córnea transplantada, um transplante penetrante, ela está sempre envolvida num processo de cicatrização que pode demorar a vida inteira. Então, aquele astigmatismo que a gente observa um ano após a remoção dos transplantes, com o tempo ele vai mudar. Então, a gente corrige aquele momento da córnea do paciente, mas eventualmente, à medida que a córnea vai cicatrizando de acordo com a cicatrização corneana, isso vai mudando o eixo do astigmatismo, a potência do astigmatismo, e o resultado, depois de 5 anos, é praticamente enorme. Então, esse foi o motivo que eu abandonei o PRK pós-transplante penetrante, porque realmente a longo prazo os resultados não são bons. Muito bem, acho que o doutor Lucas não está online, não é isso? Então vamos convidar aí o Reinaldo para fazer os seus comentários, por favor. Bom, Rafael, eu achei que foi muito boa, porque realmente não existe um movimento, assim, um número de cirurgias muito grande pós-transplante. Exatamente por causa dos resultados. O Arnaldo acabou de citar um fato que é muito importante. Essas córneas têm um processo de cicatrização muito lento e frequentemente são instáveis. Não é raro, inclusive, você ter uma recidiva do ceratocone pós-transplante penetrante. Não é raro isso. Acontece. Muito bem. Eu tenho uma experiência grande de casos pós-transplante, porque como a gente começou a fazer a cirurgia laser muito precocemente, a gente não sabia dos resultados a longo prazo. E realmente os resultados são ruins. O resultado ele é bom a curto prazo, mas a longo prazo o resultado é muito ruim. Então, por esse motivo, hoje eu só faço numa situação. Quando um paciente tem uma anisometropia importante, um paciente que não é um bom candidato para lente de contato, então eu procuro reduzir essa anisometropia, mas com finalidade refrativa, eu hoje não me sinto muito confortável. Eu prefiro muito mais adaptar uma lente de contato ou então o óculos, se for possível, uma boa visão com óculos, né? Vocês observam que até hoje é muito controverso, você vê. Depois de tantos anos de laser, é, alguns acham que o LASIK é melhor, outros acham que o PRK é melhor. No início, eu fiz PRK, porque não existia LASIK. Quando veio o LASIK, eu comecei a fazer LASIK. Exatamente porque tinha menor reação tecidual e tinha menor raise, mesmo com a mitomicina. Então, eu continuei fazendo LASIK. Só que um dia eu tive um caso, uma complicação muito grave. Eu tive uma deiscência. É assim, praticamente metade da córnea teve uma deiscência, com perda de câmara, evidentemente. É, então, eu tive que levar essa paciente para o bloco cirúrgico e reestruturar. E essa paciente é uma minha colega minha de turma, então você vê que situação. Mas realmente eu posso até mostrar casos para vocês, mas eu desestimulo hoje a fazer. Como eu disse, eu acho que como não existe precisão, é preferível guardar para aqueles casos onde você quer reduzir uma anisometropia, eu acho que é uma boa indicação. Lembrando que o anel citado pelo Cláudio, assim como o anel pós-ectasia, o resultado é muito pior do que num ceratocone virgem de tratamento, pós-transplante também, o resultado do anel não é tão bom quanto no ceratocone virgem. Então, também pós-anel, o grande problema, hoje eu tenho medo dessa pressão sobre a córnea,
por causa dessa deiscência que eu tive. Eu fiquei realmente. Hoje eu não faço mais LASIK pós-transplante. Se eu tiver que fazer para tratar uma anisometropia, eu vou considerar a possibilidade de fazer um PRK. Agora, nós temos que lembrar que, se a gente considerar que essa córnea não tem nenhum afinamento, já tem muito tempo que está estável, a gente tem que considerar também a possibilidade das cirurgias arqueadas com fento, que é um módulo que é pouco usado, mas que, com certeza, tem uma precisão das incisões muito melhor do que quando a gente faz à mão. Então, eu acho que nós vamos falar disso mais para frente, mas fica também essa lembrança. O grande problema é essa pressão sobre a córnea. Nós temos que ter certeza que essa cicatrização está muito boa, não tem nenhum afinamento, a cooptação da superfície de sutura ali seja muito boa, mas aparentemente, o caso que eu tive a deiscência, estava tudo muito bem. Eu mesmo tinha feito o transplante há muitos anos, e mais de 10 anos, e teve uma deiscência. Você imagina? Então, não é assim, depois de 24 meses, podemos fazer depois de 24 meses. Nesse caso, eu tive a deiscência depois de 10 anos. Então, hoje eu realmente não me sinto muito confortável para fazer. Não. Eu acho que deve ser considerado uma situação de exceção, como o Arnaldo falou muito bem. Mas, mais uma vez, parabéns, Rafael. Foi muito boa a sua apresentação. Reinaldo, eu tive uma experiência bastante semelhante à sua, não com a lamela, e sim com uma remoção precoce de sutura em transplante penetrante. Na década de 90, como eu já comentei, a gente fazia muito transplante pelo SUS, na Santa Casa. Eu fiz o transplante ao paciente do interior. Essa paciente, ela ficou uns 2 a 3 meses sem aparecer na clínica de olhos para poder fazer o controle do transplante. E quando ela voltou já com uma rejeição, um quadro de rejeição bastante importante. E eu fiquei preocupado de que ela eventualmente iria perder aquele botão doador. Isso era com 8 meses de pós-operatório. Então, resolvi fazer um ateróico lá de remover todos os. Era uma córnea que não tinha um astigmatismo importante, mas estava com um quadro de rejeição bastante grave. Então, eu levei ela para o bloco cirúrgico lá da Clínica de Olhos da Santa Casa e resolvi tirar todos os pontos remanescentes, com 8 meses de pós-operatório. Aí tirei os pontos. Na hora que a paciente levantou da maca, ela teve uma descença dramática, parecida com essa sua. Praticamente 70% do botão do doador simplesmente soltou e eu tive que reestruturar essa paciente novamente. E foi um quadro dramático porque foi uma sutura feita às pressas, porque ela estava em atalamia e já estava apresentando um quadro de rejeição. Então, terminou que esse transplante eu tratei durante algum tempo, mas tive que refazer o transplante dela. E isso me deixou, na época, bastante traumatizado. Então, eu hoje em dia, se eu tiver que fazer remoção de sutura em transplante penetrante, que é uma coisa rara, eu, com menos de 12 meses, nem começo a remover sutura justamente para não ter essa complicação grave que eu tive na época. Então, realmente, o transplante penetrante é uma surpresa. Muitas vezes a gente tira o ponto, acha que a córnea está bem cicatrizada, mas eventualmente você pode ter uma deficiência importante no pós-operatório imediato lá. Então é isso. Então vamos para as perguntas, pessoal. Vamos começar aqui com. Vamos ver quem está online. Vamos começar com a doutora Maria Luísa. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite. Tudo Ótima bem? aula, Rafa. Sua aula foi bem explicativa. Não tem muitas perguntas, não. É só falar que na prática mesmo a gente vê que durante a cirurgia, principalmente transplante penetrante, na hora que a gente vai retirar o botão doador, né? Quando a gente caracteriza como falência primária, a gente vê a facilidade de tirar o botão e aí a gente vê como que é real, o frágil, o transplante penetrante, né? É, Exato. Somente essa observação mesmo. Perfeito, Maria Luísa. Vamos passar para o Rafael Oliveira, então. Boa noite, Rafael. Boa noite, doutor. Então, só uma dúvida, assim, eu sei que não é um caso muito feito, mas se fosse para fazer um PRK e pós-transplante, a zona ótica, melhor seria reduzir, né? Assim,
sem dúvida. Você fez um Uns transplante 5,5? 7,5 ou 8, trépano 7,5 ou 8, você vai usar a zona ótica de 5. Tudo que você não quer é fazer uma ablação na interface do botão doador e do botão receptor, que realmente aí você vai ter um raise importante. Então é importante que, na realidade, se for um botão pequeno, nem vale a pena Uhum. você fazer uma ablação, porque o raise vai ser, mesmo com a mitomicina C, você vai ter um raise importante. Mas o ideal é que você reduza bastante a zona ótica aí. Agora, é aquilo que nós comentamos, isso é um quadro de exceção. A Entendi. gente só Não, é deve só. pensar em tratamento a laser pós-transplante em quadros realmente dramáticos em que o benefício do paciente seja melhor do que as complicações que ele eventualmente pode ter pela aplicação do laser. Ok? É um raciocínio Muito, semelhante, tem que ser feito também no caso do anel, já que eu mencionei. exato, Olhando para o astigmatismo, ele tem que deveria ser, com astigmatismo mais alto, um anel mais amplo, né? De zona ótica de 6. Aí você também já vai estar próximo Na do final do interface. botão e da estrutura, da junção, e aí você tem um problema a mais para resolver. E, de preferência, fazer, se for fazer o anel, fazer com fento também, porque corre o risco sem de toda dúvida. essa pressão e mobilização de um tunelizador de desacoplar o botão. E lembrar também, Cláudio, bem lembrado, que o docking do Fento segundo também você pode ter uma decência importante. Pressão intraocular ali é enorme. Então, o mesmo risco que a gente corre de ter uma deiscência na confecção de uma lamela, seja com lâmina, seja com feno, a gente tem também o risco de ter uma deiscência com o docking lá do feno segundo. Ok, Ô, vamos ô, ô, passar para o ô, doutor. Arnaldo, só fazer uma Oi. observação aqui, sobre isso que o Aham, Claudio falou. Eu já tive também, Cláudio, uma deiscência pós-transplante é, em colocação de anel manual. Não existia ainda o fento. Eu fui fazer um anel manual, coloquei um segmento. Quando eu fui colocar o segundo segmento, acho que o primeiro, ele só afrouxou a interface doador-receptor. E quando eu fui colocar o segundo, o botão quase saiu na minha mão também. Então, é outra isso. situação também que eu acho que a gente não deve fazer, anel manual, sempre com fento. Mesmo que possa ter o risco de, mas eu acho que o risco da pressão vertical sobre a córnea é menor do que da torcional que a gente faz com o delaminador. Perfeito. Vamos passar para o doutor Vinícius, então. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Parabenizar o Rafael pela aula. Achei muito, muito boa a aula. Acho que todos vocês já comentaram bem o assunto, não me deixaram com nenhuma dúvida, não. Ok, Vinícius. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Então é isso, ó. Então, quinta-feira, Reinaldo, você tem alguns casos de transplante penetrante para apresentar para a gente, não Como é a isso? gente hoje, como a gente Poucos já casos, né? falou, não, como a gente já falou na semana passada sobre córneas irregulares, eu acho que nós temos muito mais indicação de cirurgia refrativa em córneas irregulares do que pós-transplante. Então, eu acho mais interessante a gente, a gente falar sobre casos sobre córneas irregulares. Eu separei um bocado de casos sobre córneas irregulares que eu vou apresentar então quinta-feira. Combinado? Eu tenho um Perfeito. caso aqui, gente, eu não sei se eu já apresentei para você, mas eu achei aqui agora, no meio dos casos, aquele que eu falei com vocês, que eu fui colocar o anel e, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa aqui, e que simplesmente o botão quase saiu na minha mão. E essa paciente tinha tanta, ela teve, deixa eu colocar esse caso aqui. É, deixa eu compartilhar isso aqui, quer ver? Aqui, ó. Apareceu aí? Perfeito. Tá, vocês estão vendo aí o Pode caso clicar aí? 2 vezes aí. Estão vendo a Pronto. tela inicial aí. Então, é só para vocês verem, é um caso muito antigo, né? Médica, como eu falei, minha colega de turma.
Tinha estrabismo. Olha, essa paciente é uma enciclopédia. Olha quantas comorbidades oculares que ela tem. Aqui Ela não tinha apareceu um ainda não. Como é que é? Aqui não Não apareceu para mim ainda apareceu o não. tema, Reinaldo. Ah, Clica não duas apareceu, vezes não? aí na aula. Não, Uai, peraí, clica duas vezes na aula. peraí. Então, peraí. Então, deixa eu fechar aqui de novo, porque. Peraí. Reinaldo, você está Deixa precisando eu... comprar um iMac, viu? Você está muito Não, você tá confuso aí com doido. Se esses fosse a IMEC computadores aqui, meu filho, eu me lembro. ultrapassados. Quer ver? Ó, vamos colocar aqui agora. Agora vai dar certo. Quer ver? É, agora apareceu. Quer ver? Eu vou Não, só. não apareceu ainda não. Clica aí. Não, vai aparecer agora. Apareceu? Ainda não. Não, não apareceu não. Uai, mas aqui está dizendo que está compartilhado. Eu, hein? Tá aberto na sua tela para você? Tá, tá. Aqui tá aparecendo só seu rosto. Quer ver? Espera aí, aqui, ó. Então vamos lá. É, apareceu agora, hein? Agora foi. Agora sim, Reinaldo. Está começando. Vamos em frente. Vamos lá. Apareceu? Perfeito. Tá. Então, vocês veem, em 89, estamos falando lá de trás, quando começou o Phantom, né? Começou o laser, o Exmer Laser. Então, ela não tentou, não conseguiu usar lente de contato, tinha ceratocone, então vai anotando. Tem um estrabismo, tinha um XT muito importante e tinha também um ceratocone. E não conseguia usar lente de contato. Foi passado lente para ela, tinha até uma visão muito boa, mas ela não conseguia usar a lente, a visão com óculos era muito ruim, 02, 04. Eu mantive o óculos porque ela não conseguiu usar a lente de contato. Acabou desistindo, ela usou durante algum tempo, até grande, 93 a 96. Bom, como ela não conseguisse mais usar as lentes de contato, aqui está, observe como é que era um ceratocone leve, né? Olha para você ver. A gente jamais faria um transplante num caso desse hoje. Então, mas ela tinha uma visão ruim, 03, 06. Bom, então foi feito um transplante no olho direito, ficou até muito bonito, 45, 47, aparentemente muito bom. O olho esquerdo não operou, então eu operei o olho direito que tinha 0,3. Isso em 97. Bom, então, depois ela ficou muito satisfeita, a visão estava muito boa. Ela pegou e resolveu fazer no olho direito o transplante. Então, foi feito o transplante no olho direito. Aí começaram a desandar as coisas. Ela começou a ter crises repetidas de rejeição. E observa que a visão bastante boa, -8, 0,8, 0,8, ou seja, com um grau alto, né? -4, -4,5 e tudo. Aí, em 2012, como ela tivesse um grau muito alto de astigmatismo, eu resolvi colocar um anel. E ela melhorou muito, observe. Ela ficou com 0,7, com -0,75, com -2. Aí, um resultado muito bom. Eu logo em seguida, um mês depois, eu fui fazer o anel no olho esquerdo. Manual, 2012. Deiscência total da sutura, refeita a sutura do enxerto. E o olho direito estava muito bom, o esquerdo, a visão piorou muito. Você observa, apareceu um astigmatismo enorme, -6 e 0,2 de visão. Quer dizer, já começou a dar problema. Aí eu resolvi fazer o anel com fento no olho esquerdo. E fiz o anel com fento. Nós estamos falando de 2013 agora. Bom, ficou bem e tal. Aí ela desenvolveu uma catarata. Com uma lente de catarata nela, com uma lente tórica, que tinha um astigmatismo importante, e ela desenvolveu uma ortocefalia. Está anotando. Foi seguindo, piora do XT, foi indicada a cirurgia de estrabismo, foi ter feito uma capsotomia no olho esquerdo, papapá, depois faco no olho direito. Aí, bom, 2017 ela estava até bem. -1 com -1,5, -0,5 com -1,5. Teve um AVC isquêmico, uma VE. Bom, então aqui está mostrando a córnea dela, mostrando a evolução aqui, retirada de ponto e tal, mostrando que aparente, aqui colocando o anel, pós o anel melhorou demais a córnea, embora não seja tão previsível, né? Mas depois de um tempo, observa o astigmatismo,
depois de colocado o anel, 24 de astigmatismo, porque teve a deiscência. Um astigmatismo brutal. Mostrando que, quer dizer, essa complicação maior aqui foi pela deiscência, né? Depois reestruturei, ela foi para 13. Melhorou muito. Mas nunca melhorou muito mais do que isso. Você 12 de astigmatismo. Olha a variação. Em 2013, ela tinha 4 de astigmatismo, aqui apareceu 12. Evidentemente que é erro de leitura do topógrafo também, porque as medidas são muito irregulares. Então, observe que tinha um astigmatismo muito alto, isso já depois do anel. Tá? Aqui, observe que o astigmatismo sempre muito alto, uma córnea muito irregular. Aqui mostrando o planejamento, foi feito com corneal ring, 2 segmentos por causa do astigmatismo muito alto. Aqui já a biometria, e aqui o resultado final dessa paciente do olho direito, mostrando os 2 anéisinhos aqui, a interface já ressuturada, um aspecto até bastante satisfatório, mas o olho esquerdo, aqui está mostrando a interface com o anel, e o esquerdo, como eu falei com vocês, ela desenvolveu um retrocefalia. Observe aí, está lá o anel, isso foi um anel manual. Esse aqui foi com fento. O direito foi manual. Esse aqui foi manual. Esse manual, quando eu fui fazer o esquerdo, desenvolveu a deiscência de sutura, o aspecto do anel estava legal, isso aqui foi feito com fento, mas desenvolveu essa midríase paralítica que não é rara pós-transplante. Bom, então vocês observem que hoje, como é que nós mudamos nossa conduta? A gente jamais faria um transplante hoje numa córnea com uma ceratometria. Seria, evidentemente, hoje nós temos lentes muito mais confortáveis do que nós tínhamos na época. Na época era tudo lente esférica. A gente estava saindo da lente de PMMA para a lente de silicone, né? De silicone não, de fluorosilicone, mas tudo, então, essa frase eu sempre falo com o paciente, tudo deve ser tentado antes de um transplante penetrante de ceratocone. Hoje, realmente, o que mudou foi que realmente a gente tem hoje o transplante lamelar. Isso aqui só lembrando algumas fotos, né, lá em 1988, aqui com o Paulo, nós estávamos no congresso em Atlanta, aqui com o Siskey, e aqui com o criador do FACO, que é o... Como é que chama, não? É o Esqueci o Kelman, nome dele. Charles Kelman. Kelman, Charles Kelman, Isso, em isso. 2000 aqui. Bom, aqui mostrando o prontuário, Deus me livre. Ó, não tem saudade de transplante, não. Parei de fazer transplante, não tem menor interesse para fazer transplante. Quando um paciente tem que ir para transplante, olha a córnea dela, 486, que era a córnea, um ceratocone que aparentemente não era grave, mas já estava com uma córnea bastante fina. Talvez até por isso ela tenha tido essa deiscência, porque não tinha uma superfície ali de coaptação adequada para a área de sutura ali, né? Muito bem, gente. Por essas e outras que eu realmente parei de fazer transplante. Hoje, realmente, eu não tenho menor interesse. Já fiz muito transplante, mas hoje eu não tenho menor interesse de fazer transplante. Então, é só para ilustrar aqui que realmente não são bons os resultados. Então, eu reservo hoje para anisometropia e não faço mais com finalidade refrativa. Eu acho que por isso que nós vamos apresentar, então, na próxima semana, casos de córneas irregulares, que eu acho que vai ser muito mais proveitoso, porque a gente realmente tem muitas indicações, muito o que fazer em córneas irregulares. Muito mais do que fazer refrativa pós-transplante. Tentar a velha Perfeito. nossa lente de contato, que eu acho que realmente vai ser a melhor solução. Aí eu tive uma notícia muito boa também, que eu fiquei muito feliz, foi que depois de todo aquele esforço junto à Solótica, a coisa andou, caminhou, e hoje as lentes estão disponíveis lá no IOCM para adaptação em ceratocone. Foi muito bom, foi um negócio, foi muito, muito
Vamos dizer, foi difícil, mas valeu a pena. Eu fico feliz de saber que agora os pacientes do SUS poderão contar com lentes especiais para tratamento de ceratocone lá no IOCM. E não Excelente só do notícia. Correto, IOCM, Cé? Reinaldo, Correto, Cláudio? Oi? antes da gente correto? encerrar aqui, E não Ah, só no pode- IOCM, mas nos outros hospitais de Belo não, Horizonte também. sim, com certeza. Eu estou falando do perfeito, IOCM porque eu já tive essa notícia boa lá, né? Mas com certeza vai chegar nos outros serviços. maravilha. Antes de encerrar, eu queria só comentar que eu estou estreando essa semana aqui um iMac novo e eu estou impressionado como é que o seu tupete ficou bonito com o iMac, rapaz. Eu, se fosse você, comprava também um iMac, porque realmente seu tupete ficou Não, com, com, Arnaldo, a, um- com a eu já, resolução, um eu tenho, negócio eu não tenho impressionante, topete, né? viu? Eu tenho careca Eu vou agora. até tirar uma foto aqui agora e vou mandar para você. Você Não, não ver como é que precisa não. você ficou bem no iMac. Não, pelo Então, amor de Deus. Mas, então, ó, pessoal, mas eu já tenho cabelo de branco suficiente, não preciso de mais motivo, não, Arnaldo. então, quinta-feira, né, Reinaldo? Quinta-feira, então, gente, nós 19h30. teremos uma discussão sobre córneas irregulares, que é um tema que vai aparecer com muita frequência na nossa prática, e eu vou apresentar as diversas soluções. Não existe uma solução única para todos os casos. Eu vou apresentar uma série de casos para vocês e nós vamos ter uma particularidade. Como são muitos casos, nós vamos nos ater apenas aos dados, assim, informações principais. Nós vamos apresentar esses casos de uma forma mais dinâmica para que a gente possa apresentar o maior número de casos, porque são muitas opções de tratamento, tá? Então a gente vai acelerar esses casos, mas para que a gente possa ver as diferentes formas de tratamento desses casos desafiadores. Ok, Perfeito. Arnaldo, era isso aí. Então, pessoal, boa noite a todos. Falou, gente. Obrigado, Boa noite a Reinaldo. todos, então. Um grande abraço, Até gente. Ah, não, quinta. espera aí. Deixa eu ver, a Vitória tá aí? Exato. Ó, então, vou fazer o seguinte: todo mundo pode sair da Boa reunião. noite. Ô, Tchauzinho. Vitória, tudo Reinaldo, bem? Boa noite. Ah, então me deixa aqui com a Vitória, então, Arnaldo, eu por vou te favor. colocar de co-host, tá bom? Você já é o co-host. Bom, não Então, sei eu como vou é. Aqui sair não, da hein? reunião e você continua. Na hora que Tá, terminar a reunião, você desliga o Zoom, Mas tá ok? bom. A Vitória não Boa tá aqui, reunião para não. você. Quer dizer, a Vitória tá aí? Não. Ela ainda não Uai, está online, mas assim que ela espera aí. entrar, Não, espera aí, que ela estava tendo dificuldade de entrar. Então deixa aí, Arnaldo, que eu vou contactá-la aqui, que eu tô achando que ela estava tendo alguma tá bom. dificuldade. Falou? Mas Gente, eu então uma boa saindo da noite a todos reunião, aí. Oi? eu saindo, o Zoom não cai, não, porque você está de Ah, tá bom. co-host, Beleza. ok? Boa Falou. noite, então, Obrigado. pessoal. Gente, uma boa noite a Então, boa todos. noite. Se der ruim aí, você me liga, que aí eu reabilito o Zoom, tá Tá, bom? joia. Beleza. Boa noite, Reinaldo. Falou, um abraço, Arnaldo. Boa noite a todos. Oi. Eu tô aqui na sala te esperando, tá?